Visão para jogo de volta para falar do clássico majestoso. Primeiro quadro que a gente faz analisando o jogo, porque foi o grande jogo da temporada até agora, em qualidade técnica e também virtudes táticas que a gente pode desmembrar aqui para você entender um pouquinho mais de como é que estão as montagens dos times do Zubeldia e também do Ramon Dias. E para isso, eu tô aqui com ele que sabe muito, Vincenzo Dalicani, analisou o clássico paulista que ocorreu no final de semana e vai trazer os detalhes táticos, uma amostra para vocês entenderem um pouquinho de como é que foi tudo isso. Pedir pra gente dar play, Vincenzo, para você começar a fazer essa análise aqui, mostrar pra gente o que tem para mostrar aqui nessa análise. É interessante, né? Porque o Zubeldia encontra uma maneira de fazer com que Lucas e Oscar atuem ao mesmo tempo pelo centro e pelo lado do campo, né? Aqui dá pra ver a estrutura base. Então, dá pra dar até uma pausinha, viu, Andrés, pra gente? São Paulo constrói. Aqui dá pra ver o Alisson e o Pablo Maia sinalizados com Lucas e Oscar, Luciano e o Caleri fora do frame, sinalizado também, né? E aí você faz o 4-2-2-2. Então, dois laterais, o Enzo Dias por aqui e o Igor Vinícius do outro lado, dois zagueiros, logicamente, na base da jogada, com dois volantes, dois meias e dois atacantes. Qual que é a questão? 4-2-2-2, a moda dos anos 90. É, exatamente. O Brasil recuperando algumas coisas. 4-2-4, né? Se a gente colocar dessa maneira, mas dá pra gente pensar também que Lucas e Oscar não são definitivamente pontas. São em momentos, não são em outros. Pode dar o play que é interessante pra gente ver também. Aqui sinalizado, 4-2-2-2, o Lucas e o Oscar. Pausa pra mim, Andrés. Onde o Lucas vai dominar a bola? Bem ao lado direito do ataque do São Paulo, quase pisando na linha lateral. O Oscar, que estava mais à esquerda antes no lance, está mais centralizado nesse momento. Esse é o movimento primordial do início da passagem do Oscar no São Paulo. É o Lucas abrindo para o lado direito e o Oscar entrando, o Oscar afunilando na jogada. Quando acontece o contrário, o Oscar vai ao lado esquerdo e o Lucas afunila na jogada, entra, vai fazer esse meia de armação de jogo. Pode soltar o lance que é interessante. A bola vai ficar com o Lucas nesse momento, vai passar pelos volantes novamente, o São Paulo tem a bola, mas a estrutura é essa. Deu para entender? Questão de estrutura da equipe do São Paulo. Logo depois do gol do Corinthians, tá? Corinthians pressionando com 3 jogadores, 4 com o Coronado e marcando só com 6. O São Paulo vai ter que quebrar essa bola. O Arboleda vai dar a fatiada para frente para romper linha. Há o erro, é verdade, mas agora, o Corinthians, 2 jogadores, 4 na defesa. O Lucas está centralizado, então o Oscar leva mais ao lado esquerdo. O Lucas vai dominar centralizado. Todo mundo viu o jogo, todo mundo viu o que o Lucas é capaz de fazer e foi capaz de fazer nesse lance. Pode soltar para a gente ver a magia dos pés do jogador de São Paulo. Centralizado, tabela com o Caleri, que estava posicionado como dupla de ataque do Luciano. O Lucas faz um golaço. Então dá para ver. O Oscar faz a corrida ao lado esquerdo com a bola, o Lucas afunila, recebe centralizado, faz uma baita jogada e consegue fazer o gol de São Paulo. Outras coisas que são interessantes de colocar. O Igor Vinícius faz menção de passar. Ele não passa de fato no lance, mas ele faz menção de explorar o corredor. É isso que é pedido ao lateral direito do São Paulo. Abriu o corredor do Lucas, ele vai aproveitar esse corredor. O Enzo Dias também apoia o Oscar na jogada. Não é que ele fica como um terceiro homem de construção. Ele também apoia. São laterais que são muito acionados no campo de ataque também. Então, é a primeira cara desse time do Zubeldia que faz esse balanço, né? Quando é do lado esquerdo, o Oscar do lado esquerdo, o Lucas centralizado. Quando do lado direito, o Lucas aberto, o Oscar centralizado. É isso que tem acontecido. E para colocar a questão defensiva. Só rapidamente, antes da questão defensiva, tem vídeo aqui, você vai pegar no card aqui em cima, o vídeo da análise do Oscar pela China. Exatamente. Como ele dava muitas assistências, inclusive ele deu 8 de bola parada no ano passado. Já deu mais uma, né, nesse jogo, porque o primeiro gol foi de cabeça de uma assistência do Oscar, uma batida de escanteio perfeita, mas é um cara que tem essa facilidade também no momento defensivo de fechar o lado do campo. Exatamente. Fechava o lado esquerdo na China, é claro que ele não vai acompanhar a lateral, é claro que não é essa a ideia, mas um jogador que consegue, tem esse entendimento tático muito grande, como o próprio Lucas também tem. E fez muitas vezes isso já nos últimos 2 anos pelo São Paulo. Então o balanço pode acontecer. É claro que o São Paulo fica vulnerável, a gente vai mostrar aqui também na sequência, em alguns momentos, mas o balanço para compensar o quarteto mágico do São Paulo no ataque, ele pode acontecer, e o Vincenzo vai explicar um pouquinho mais sobre isso agora também. Antes da questão defensiva, só para sinalizar uma, talvez, comparação entre São Paulo e Corinthians. Como constrói o Corinthians? Com 4 jogadores na base da jogada, o primeiro volante, 2 meias abertos, o
meia atacante, o meia armador, 2 atacantes, né? Então, nessa partida, o Alex Santana esteve em campo, o Bidon foi o lado esquerdo do meio-campo, o Carrillo, o lado direito do meio-campo, o Igor Coronado, né? Isso, aqui na verdade o Bidon tá com a sub-20, né? Nessa partida específica foi o Ranieri, o Alex Santana com o Carrillo, mais o Coronado, isso. Exatamente. É que faltou o Bidon e o Garro do time do ano passado. Exatamente. Ano passado era com o Bidon à esquerda e o Garro, dessa vez com o Alex Santana e aí o Coronado como um meia pela frente. Exatamente. O Corinthians constrói então nesse 4-4-2 losango, né? Isso. O São Paulo não faz algo tão diferente. Você tem 4 jogadores para saída, tem o primeiro volante, o Pablo Maia, o Alisson fazendo um dos lados, com aí Oscar e um jogador centralizado, seja Oscar, seja Lucas. Então, por exemplo, vamos colocar assim, quando é do lado direito o balanço do São Paulo, o Lucas vai ser esse meia-direita, você tem o primeiro volante, você tem o segundo volante e o Oscar centraliza. Quando é pelo lado esquerdo, o Lucas vem ao meio, o Oscar é o meia-esquerda, você tem o primeiro volante e o segundo volante pelo lado direito. Perfeito. Então, é praticamente um esquema comparável, parecido, mas com as suas peculiaridades. Lado defensivo importa bastante nessa questão toda. Vamos lá que é interessante de ver também. O jogador do Corinthians, o goleiro do Corinthians vai lançar, o goleiro de São Paulo, perdão, o Rafael, lança a bola, ela fica com o Corinthians que vai fazer essa recomposição. E aí que é interessante, ó, como a gente fala que é comparável, né? Os dois times marcam com 6 ou 7 jogadores. Então você tem 1, 2, 3, 4 marcadores do Corinthians, 1, 2, 3 mais à frente com os 2, 3 jogadores, né? A dupla de ataque, mais o meia descansando, aguardando na jogada. Dá para soltar o lance que é interessante. Então o São Paulo tem a bola, o Corinthians mesmo em inferioridade numérica vai conseguir marcar, vai conseguir voltar e recompor o seu sistema defensivo, né? Até vai dar jogada, o São Paulo vai tentar fazer a jogada e logicamente ela vai ficar com o Ferreirinha, que aí é interessante também que o Ferreirinha entra na vaga do Luciano na partida e entra como uma dupla de ataque ao Caleri, não essencialmente um ponta, né? Mas não dá gol, não dá um lance de perigo, mesmo que o Corinthians tenha inferioridade numérica ou marcação homem a homem. O São Paulo é a mesma coisa. O Corinthians tem a bola, ele vai lançar para o lado esquerdo do ataque e aí dá para ver, ó, São Paulo com 1, 2, 3, 4 jogadores na defesa, com os 2 volantes mais à frente. Olha quem tava aqui. Jonathan Caleri. O centroavante dos 4 da frente foi o que retornou, porque Lucas, Oscar e Luciano descansavam. Nesse lance, isso não é sempre que acontece, não é sempre que o Caleri vai fazer essa recomposição, mas o São Paulo, como regra, 4 jogadores na base da defesa, com 2 volantes, Alisson e Pablo Maia, e aí os 4 jogadores à frente descansando ou pelo menos tentando atrapalhar, mas não fazendo parte de um bloco baixo. Então assim, é comparável o esquema dos dois times. É interessante que os times tenham encontrado essa maneira de jogar. E é uma mudança que o Zubeldia fez, que não era esse esquema no ano passado. Então assim, é interessante que a chegada do Oscar condiciona o esquema do São Paulo e faz ele se aproximar um pouco do que deu muito certo com o Corinthians na temporada passada. E aí, pelo lado do Corinthians, né, o 4-2 também, né? Eu até brinquei, né? Um marca com 4-2, o outro com 4-3. O Corinthians tem esse terceiro homem, mas com a característica do jogo, até esse lance foi mais pro final, já estava num 4-2. Os 4 da frente, 3 normalmente, naquela ocasião do jogo, 4 descansam, entre aspas, né? Atrapalham um pouquinho, mas não fazem uma marcação tão fechada. Isso gera espaços, é verdade. Sim. Mas também dá para ter os encaixes. Esse aqui foi só o primeiro grande jogo do ano, a gente teve outros clássicos, é verdade, mas esse que trouxe mais características táticas e técnicas para a gente mostrar para vocês. Traremos mais, inclusive você pode colocar aqui nos comentários o lance que você quer ver, o jogo ou o jogador. Quadro Visão para Jogo é isso, é de análises, né, completas, não só de jogadores, mas também de jogos. E graças à Prometrics, nossa grande parceira, a gente consegue fazer esse tipo de conteúdo. A Prometrics que serve vários times na América Latina e que tem ferramentas que muitos clubes de futebol ainda não acessam e a gente tem aqui graças à parceria com eles. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, segue aqui o canal da OWTV Esporte e claro, esperamos vocês também no próximo vídeo.